You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I love you, baby, and it's quite alright. I need you, baby, to warm a lonely night. Let me love you, baby. Let me love Boa noite! Dá uma boa noite aí bem sorridente para quem está do teu lado. Um beijo, um abraço. Sejam muito bem-vindos aqui nessa casa, nesse lugar. Quem está visitando a gente pela primeira vez? Quem está visitando a gente pela primeira vez? Dá uma salva de palmas para essa galera. Sejam muito bem-vindos aqui. Sintam-se em casa. Nós começamos há algum tempo já a falar a respeito de relacionamento, de casamento, de vida solteira, de vida de namoro, de vida de noivo e assim por diante, porque nós entendemos que a Bíblia nos ensina como viver isso, porque Deus é o Criador disso. Então, se Ele criou isso, Ele que nos ajude a encarar esse grande desafio, que é amar uma mulher, entregar-se por ela, que é amar um homem, se entregar por ele. Hoje, nós vamos falar sobre não desperdice o seu casamento. Não desperdice o seu casamento. Se você é solteiro, não desperdice o seu futuro casamento. Amém? Não desperdice o seu casamento. Eu acredito que existem algumas coisas que podem produzir, no final da nossa vida, no final da trajetória nossa, arrependimento. E uma das coisas que eu acredito que mais pode produzir arrependimento no final da nossa história é o quanto nós desperdiçamos aquilo que nós poderíamos ter vivido. Imagine se você, eu sei que não é uma imaginação muito boa, mas imagine se você, no leito de morte, esperando a sua morte chegar, e olhando para a sua vida, olhando para o seu passado, olhando para a sua história, olhando para o seu casamento, olhando para a sua família, olhando para a sua vida profissional, olhando para a sua vida espiritual, nesse momento, o que você acha que o teu coração sentiria? E eu acredito que, infelizmente, e muitos de nós, eles teriam um profundo remorso e arrependimento de como nós vivemos a nossa vida, de como nós vivemos nossos relacionamentos, de como nós encaramos aquilo que nos foi oportunizado. A vida é dom de Deus, ela é um baita de um presente. Eu e você não trabalhamos para merecer a vida, Deus nos deu de graça, e dando-nos de graça, ainda através de Cristo, a palavra diz que eu e você fomos abençoados com toda sorte de bênção celestial. Isso é poderoso demais. Existe muita oportunidade para nós, existe muito favor, existe muito amor derramado sobre nós, existe muita graça dada a nós. E o questionamento que eu faço para você essa noite é, a despeito de toda essa graça dada a você, quanto dela você tem aproveitado e quanto dela você tem desperdiçado? Quanto dela você tem usufruído e quanto dela você tem deixado para lá? Eu não sei se você sabe, mas no Brasil, por ano, nós desperdiçamos cerca de 41 toneladas de alimento. Pode dizer uau? Uau! 41 toneladas de alimento. É muita comida. E um mundo onde existe ainda cerca de 1 bilhão de pessoas que padecem de desnutrição. Acho que você tem que concordar comigo que talvez o desperdício nosso poderia pelo menos ajudar boa parte daqueles que padecem de fome. No Brasil, calcula-se que cerca de 37% das águas tratadas são desperdiçadas. Uau! É muita água. Aquilo que nós tratamos, 37% daquilo fica nos vazamentos, fica lançado à mercê e jogado fora. Enquanto existem populações e nações, e isso não tão distante do Brasil, no próprio Brasil, no sertão nordestino, que as pessoas não têm acesso à água. E não têm água.
quando eu me deparo com esse tipo de número que de alguma forma me choca, o sentimento que eu tenho é: Deus, por que eu deixei a comida no meu prato? Por que eu demorei tanto tempo no banho? Eu não sei se vocês viram uma reportagem que saiu logo depois da eleição do ano passado, uma prefeita que ganhou a candidatura dela, ela foi fazer uma festa e ela pegou um caminhão-pipa no sertão nordestino, pegou um caminhão-pipa e jogou água em todo mundo para celebrar e comemorar e celebrar, enfim, a candidatura dela. Aquilo foi uma polêmica enorme no jornal e tal, assim por diante, porque ela estava dentro de uma realidade aonde água é ouro, e ela pegou aquele ouro e jogou literalmente na cara da população. E a população ficou chocada com aquilo, com tamanho desperdício. Sabe, existem alguns pensamentos que cercam alguns cristãos que são equivocados. A Bíblia nunca disse que é um problema ser rico. Amém? Ela nunca disse que é um problema ser rico. Aliás, que no nome de Jesus você seja rico. Amém? As pessoas ficam meio de, será que eu vou dizer amém ou não vou? A Bíblia não condena a riqueza. A Bíblia condena e condena veementemente a riqueza quando ela é acumulada e desperdiçada. Lembra, por exemplo, quando Jesus conta aquela história de um homem que acumulava bens, e aí então ele acumulou no celeiro, e já não cabia mais aquele celeiro, e então ele fez outro celeiro, para guardar no outro celeiro aquilo que ele tinha. Então ele tinha 2 celeiros fartos. E aí Jesus chega no final dessa história e lança uma indagação, e a indagação era: seu tolo, seu burro, para quem que você vai deixar tanto dinheiro se você não tem nem filho? Para quem que você vai deixar tudo que você acumulou? E quando eu digo sobre isso, o que eu quero dizer é que existem 2 formas de desperdiçar: acumular demais ou jogar fora. Nós precisamos aprender com o pão nosso de cada dia. Lembra a oração do Pai Nosso? Dá-nos o pão de cada dia. E a oração do Pai Nosso, na verdade, ela faz uma reflexão sobre a vida do povo hebreu no deserto. O povo hebreu estava no deserto, padecendo de fome. Então Deus, pela bondade e misericórdia dele, decide alimentar o povo. Como? Mandando um pão nosso de cada dia. Todo dia caía o famoso maná do céu. Só para estragar, enfim, a fantasia de alguns, não era pão francês, ok? Era uma espécie de flocos que caía do céu. Aqueles flocos que caíam do céu era suficiente para alimentar aquela pessoa durante aquele dia. E se naquele dia ela armazenasse o suficiente para 2 dias, o que acontecia no outro dia? Apodrecia. E o que é muito peculiar é que no 7º dia é o dia de descanso, então o povo recolhia no 6º dia para 2 dias, e com exceção no 7º dia o maná não apodrecia no outro dia. Como se Deus mostrando para nós que existe uma porção nossa de cada dia, e que nós não devemos desperdiçar aquilo que nos é confiado. Ou ainda mais, lembra da parábola dos talentos? Para um Deus deu 1, para outro Deus 2, depois deu 5. O que tinha 5 multiplicou, o que tinha 2 multiplicou, e o que tinha 1 guardou, acumulou. Deus chega no final para recolher aquilo que ele fez com aquilo que ele havia recebido. Olha para aquele que tinha 5, multiplicou, e ele diz: servo bom. O que tinha 2 multiplicou, e ele diz: servo bom. O que tinha 1 guardou. O que Deus diz? Tolo. Tolo. Por que você não pegou esse único talento e colocou no banco? Se você tivesse colocado no banco, pelo menos teria rendido juros. Mas você não usou nem teu cérebro para colocar esse único talento no banco. Por isso que eu quero que você entenda com toda essa introdução, esse background de tudo que eu vou falar para você hoje, é que Deus abomina o desperdício. Amém? Deus abomina o desperdício.
Aquilo que Deus nos dá, Ele nos dá para que façamos bom uso. A terra e todas as coisas criadas foram nos dadas, não para que nós desperdicemos, mas para que nós façamos bom uso daquilo que nos foi confiado. Quero te convidar, junto comigo, a orar por um momento. Abaixa tua cabeça, fecha seus olhos, e vamos juntos orar. Jesus, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, estamos aqui por Tua causa. Pedimos a Ti que o Senhor nos visite de maneira poderosa, que de alguma forma aqueles que são casados possam realinhar a forma como têm vivido os seus casamentos, e aqueles que ainda estão por casar, que hoje eles possam tomar uma firme decisão na vida deles, de dedicarem os seus casamentos para a glória do Teu nome, e não desperdiçarem o presente, a dádiva, a graça que o Senhor tem derramado dia após dia sobre as nossas vidas. Nós declaramos que Tu és bem-vindo aqui, Jesus, e pedimos a Ti que nessa noite o Senhor nos dê dom de discernimento, de revelação da Tua palavra, para que sejamos edificados por meio dela. Nós Te amamos, Jesus. Fala conosco. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Desperdício. Definição do que é desperdício. O dicionário Aurélio diz que desperdício é um substantivo masculino que significa ação ou efeito de desperdiçar, de gastar em excesso. Ação de não aproveitar alguma coisa da maneira que se deveria. Falta de proveito, perda, desperdício de água, desperdício de alimento. Ou seja, desperdiçar é gastar em excesso. Desperdiçar não é fazer bom uso daquilo que nos foi dado, daquilo que nos foi confiado. Desperdiçar é receber uma porção e não usá-la bem. Quantos aqui são casados? Uau! Quantos aqui casados reconhecem que foram agraciados por Deus com uma esposa fantástica? Se a tua esposa estiver do teu lado, levanta a mão, irmão. Quantos aqui, mulheres casadas, reconhecem que foram agraciadas por Deus com um homem fantástico? Eu não estou dizendo, enfim, um homem sem erros, mas um homem extraordinário. Um homem bonzinho. Eu fui muito abençoado, Deus me deu uma esposa incrível. E quando eu olho para esse casamento, e quando eu olho para a forma como Deus me deu a minha esposa, o que eu fico me perguntar é o quê? O que é não desperdiçar um casamento? Eu acho que é a primeira questão que a gente precisa resolver na nossa mente. O que é não desperdiçar um casamento? Por exemplo, será que não desperdiçar um casamento é assistir todas as séries do Netflix? Se eu assistir todas as séries do Netflix, então eu não desperdicei o casamento. Será que não desperdiçar um casamento é comer brigadeiro todos os dias? Se todo dia a gente fizer brigadeiro, aí a gente viveu um casamento pleno. Será que não desperdiçar o casamento é viajar para todos os lugares do mundo? Será que não desperdiçar um casamento é comer todo tipo de comida? Mexicana, havaiana, indiana, indígena, brasileira? Será que não desperdiçar o casamento é dar risada com a tua esposa todos os dias? Será que não desperdiçar o casamento é fazer sexo todos os dias? Será que não desperdiçar o casamento é não esquecer das datas comemorativas, tipo, quantos anos de beijo, quantos anos de de namoro, quantos anos de noivado, quantos anos de casamento? É impressionante como algumas pessoas, a minha esposa é uma delas, tem a habilidade de criar datas para ganhar presente. Ela chega para mim e fala: amor, você não sabia? Eu falo: o quê? Hoje é nosso dia que a gente beijou pela primeira vez. E ela olha para mim e fala: o que você vai me dar de presente? O que eu te dei na primeira vez. Me dá um beijo. E está tudo resolvido. O que é não desperdiçar um casamento? Não desperdiçar algo
é fazer, viver e usar aquele algo para aquilo que ele foi criado. Não desperdiçar o casamento não é comer brigadeiro todos os dias, por mais que é uma boa ideia. Eu concordo. Não é não assistir às séries do Netflix. Desperdiçar um casamento é não viver para aquilo que o casamento foi criado para existir. Você sabia que existe uma razão de Deus ter feito o casamento? Você sabia disso? E você sabia que a razão de Deus ter feito o casamento não é o próprio casamento? Porque muitas pessoas compreendem e entendem que o fim do casamento é o próprio casamento. E deixa eu falar para você de maneira bem clara e enfática, daqui a pouco biblicamente eu vou fundamentar isso para você. Mas não, o casamento não é o fim do próprio casamento. O casamento é um meio, o casamento é um canal, o casamento é algo que nos leva ao propósito. E não propriamente o propósito. Por isso, não faça da tua vida amorosa o propósito da sua vida. Não faça do seu relacionamento o propósito da sua vida, porque por fim, ele não é o propósito da sua vida. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, o apóstolo Paulo nos adverte com algo bem duro, dizendo o seguinte: se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos, homens, somos mais dignos de compaixão. Uau! O que o apóstolo Paulo está fazendo, e eu acho que ele estava fazendo pensando que um dia nós estaríamos no século 21. Pensando e vivendo com a forma como a gente pensa e vive hoje. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que se nós colocamos em Cristo a esperança somente para essa vida, nós somos de todos os mais miseráveis homens e dignos de compaixão. Porque Cristo não se resume a essa vida. O casamento se resume a essa vida. A Bíblia diz que no céu você não vai se dar em casamento. Viu só, filho? Não precisa divorciar, não. Vai chegar o dia. Persevera. Vai fundo. A Bíblia diz que no céu nós não vamos nos dar em casamento. E o que acontece é que muitas vezes nós olhamos para Cristo, olhamos para Deus e pensamos que aquilo que Ele tem para nos oferecer é algo somente para essa vida. E quando nós vivemos dessa forma, sabe o que Paulo diz? Vocês estão desperdiçando. Vocês não estão entendendo. Se vocês resumem a Cristo, para terem uma vida boa, satisfatória, um casamento bacana, uns filhos bacanas, uma esposa legal, uma vida conjugal, uau, bacaninha. Se você pensa dessa forma, você é de todos os mais dignos de compaixão. Porque essa vida é um sopro comparado à eternidade. Essa vida é um orvalho que vem de manhã e logo é dissipado pelo sol, comparado à eternidade. E se essa vida é tão efêmera, tão supérflua, tão superficial, nós precisamos chegar à conclusão que ela não é um fim, ela é um meio. E tudo que nós vivemos nessa vida não é um fim, é um meio. Por isso, olha aí para quem está ao seu lado e diga: o seu casamento ou o seu futuro casamento, profetiza já sobre a vida do irmão, não é um fim, é um meio. É um meio para algo muito maior do que o seu próprio casamento, e nós não devemos colocar a nossa expectativa nessa vida. Nós não devemos viver como se essa vida fosse tudo. Nós não devemos viver como se o nosso casamento fosse tudo, porque não é. Não é. E obviamente com isso eu não estou desvalorizando o casamento. Bem pelo contrário. Eu tenho absoluta certeza que Deus criou o homem e a mulher para se casarem. Mas entendendo que existe um propósito que vai muito além do seu próprio casamento.
1 Coríntios, capítulo 7, versículo 29, o apóstolo Paulo reitera aquilo que ele estava dizendo o seguinte: o que quero dizer é que o tempo é pouco. De agora em diante, aqueles que têm esposa, quem tem esposa, olha o conselho do apóstolo Paulo: viva como se não estivesse. Aí talvez você fale, glória a Deus. É hoje que eu vou chamar meus amigos para jogar futebol depois do culto. Não seja infantil. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas desse mundo, como se não as usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. O apóstolo Paulo, obviamente que ele não está convidando aos maridos e esposas a irresponsabilidade conjugal. Mas o que ele está dizendo é que existe um padrão que impera o pensamento da sociedade, desde os tempos dele até os tempos de hoje. Onde as pessoas se aficionam às coisas dessa vida e se esquecem que essa vida vai terminar. E tornam dessa vida uma espécie de bem eterno, sendo que não é um bem eterno. Ao ponto que o próprio Jesus diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem destrói e corrói, mas acumulem tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não pode destruir ou corroer. O próprio Cristo disse lá em Lucas 17, 26, algo que precisa chamar a tua atenção. Olha só o que Jesus diz, Lucas 17, 26. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e todo mundo morreu afogado. Não sei se você entendeu o que Jesus está dizendo. Todo mundo estava distraído. Festa de casamento, buquê. Qual vai ser a flor do meu casamento? Qual vai ser meu vestido? Estou casado. Todo mundo distraído com a vida. Vamos comprar uma TV 71 polegadas Ultramaster dobrada. Todo mundo distraído com a vida, pensando nas coisas desse mundo, pensando nas coisas daqui, e de repente Deus envia uma enchente que destrói toda a terra. Sabe o que Jesus está falando? É assim que vai ser nos dias que Ele voltar. Muita gente vai estar distraída. Muita gente vai estar tão preocupada com o seu casamento, vai estar tão preocupada com a sua vida, tão preocupada com os seus bens, aficionada nas coisas dessa vida, que de repente vão ser surpreendidas por uma grande glória que vai descer do céu, e tudo que era dessa vida vai ser dissipado. Mas sabe o que é mais chocante? É que na verdade Jesus, Ele está nos confrontando. Ele está dizendo o seguinte: quem estava distraído com as coisas dessa vida morreu afogado, enquanto Noé, que pensava nas coisas eternas, foi salvo. Quem estava dedicando a sua vida a comer, beber, assistir séries de Netflix, a consumir, a viajar, a curtir, quem estava aficionado com essa vida e não pensando nas coisas eternas, foi tomado de assalto. Não viu e já sumiu na neblina. Quem estava pensando nas coisas dessa vida foi surpreendido por uma água que inundou toda a terra. E sabe o que eu fico pensando? Você seria surpreendido por isso? Você seria surpreendido por isso? Obviamente que Jesus e nem eu, em absoluto, estou dizendo que você não pode assistir Netflix. Pelo amor de Deus, longe de mim.
Eu vou chegar em casa, aliás, e vou assistir. E nem que você não deva comer brigadeiro, pelo amor de Deus, faça brigadeiro e dê para mim. Mas o que eu estou dizendo é que o brigadeiro, o Netflix, não é o propósito da sua vida. Que viajar o mundo não é o propósito da sua vida. Existe algo maior do que tudo isso. E se nós colocamos nosso coração nessas coisas, nós vamos ser surpreendidos pela vinda de Cristo. Jesus continua dizendo, então veio o dilúvio e destruiu a todos. E ele diz, também será como nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e todo mundo morreu. Uau! Você está percebendo o peso dessas palavras? Vai ser como no dia de Ló. As pessoas vão estar comprando, bebendo, plantando, construindo. Vou construir uma casa na praia, uma casa lá, uma casa aqui, uma casa acolá, desperdiçando a sua vida. Não que construir casa seja um desperdício, mas colocando o seu coração e pensando que o propósito da sua vida é construir cada vez uma casa maior. Ou cada vez viajar para um país diferente, ou cada vez comprar uma roupa diferente, cada vez consumir um celular diferente. E as pessoas vão estar tão intertidas com tudo isso, que de repente as pessoas vão olhar para o céu e fogo vai descer do céu. Se você tivesse uns dias de Ló, você seria Ló, que estava pensando nas coisas eternas e foi salvo daquela geração incrédula e perversa? Ou vai ser aquela geração de Sodoma e Gomorra, que estava tão intertido com a vida, tão intertido com as coisas daqui, fez da vida um fim nela mesma, e de repente, bum, bola de fogo do céu. Acontecerá exatamente assim, no dia que o Filho do Homem for revelado. As palavras precisam chamar a tua atenção, a minha atenção. Desperdiçar o casamento é bem simples. É não viver para o propósito pelo qual Deus fez o casamento. Mas eu não quero jogar sobre você um fardo sem te dar uma resposta bíblica sobre o qual motivo Deus fez o casamento. O casamento, ele tem uma finalidade, ele tem um objetivo muito claro e específico. A Bíblia diz que o homem estava andando pelo jardim, o homem foi criado antes que a mulher, e o homem estava andando pelo jardim. Deus olhou para o homem e disse o quê? Não é bom que o homem esteja só. O homem sozinho faz... Entendeu? Não é bom que o homem esteja só. O homem sozinho vai fazer burrada. O homem sozinho vai fazer aquilo que não deve fazer. E aí Deus então diz o motivo pelo qual Ele criou a mulher e por fim criou o casamento. Qual foi o motivo pelo qual Deus estabeleceu o casamento? Deus diz de maneira muito clara: far-lhe-ei a ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. De maneira bem simples, para que serve o casamento? Para auxílio e correspondência. Você pode repetir isso comigo? O casamento serve para auxílio e para correspondência. O que é auxílio? O que é correspondência? Auxílio, conforme a definição do dicionário, é ajuda, contribuição, colaboração para a elaboração e conclusão de uma tarefa. Ó, pega essa dica no ar. Conclusão de uma tarefa. O homem tinha uma tarefa, ele tinha que concluir. E Deus olhou para o homem sozinho e falou: esse cara... esse cara vai ficar assistindo Globo Esporte e vai esquecer da vida.
Eu vou dar a ele alguém que lhe auxilie, que chama a atenção, que puxa a orelha dele, que diz, levanta daí, seu preguiçoso, do jeito que só a mulher sabe fazer. Eu vou dar a ele uma mulher, porque se a mulher não for dada, a tarefa não vai ser cumprida. Far-lhe-ei alguém que lhe auxilie, lhe corresponda. O que é correspondência segundo o dicionário? Relação de conformidade, de concordância, correspondência de ideias. Então o casamento, ele tem dois objetivos enquanto ele: auxílio e correspondência. Deus não olhou para o homem e disse, não é bom que o homem seja só. Far-lhe-ei uma esposa que faça comida para ele, que lave a louça para ele, que lave a roupa para ele. Deus não olhou para o homem e disse, não é bom que o homem seja só, eu vou fazer uma esposa que assista Netflix com ele. Não. Deus criou a mulher com o intento, com a intenção de dar ao homem alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse na tarefa que o homem tinha. Aí então surge a última pergunta. Qual é a última pergunta? Qual é a tarefa que o homem tinha? A Bíblia diz de maneira bem clara essa tarefa lá em Gênesis 1, 28. Quando Deus abençoa o homem, diz, sejam férteis, multipliquem, encham, subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. De maneira resumida, a tarefa do homem, e quando eu digo homem, eu estou falando ser humano, a tarefa do ser humano nesse mundo, o propósito do ser humano nesse mundo, são duas. Quais duas? Multiplicar, encher a terra, governar, administrar aquilo que Deus nos deu. Cuidar da natureza. Cuidar da natureza criada. Por que multiplicar? Multiplicar porque o homem havia recebido o caráter de Deus. Multiplicar porque o homem havia sido criado à imagem e semelhança de Deus. E na medida que ele multiplicasse, ele encheria a terra da glória de Deus, porque a glória de Deus estava no próprio homem. E essa comissão do Antigo Testamento no Novo Testamento é dita de uma outra forma, Mateus 28, 18. Vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações. Você já leu esse versículo? Isso tem a ver com o teu propósito de vida. Você foi criado para fazer discípulos, você foi criado para multiplicar a glória de Deus, você foi criado para gerar imagem de Deus na vida das pessoas à sua volta. Segundo propósito pelo qual Deus criou o homem, dominar. Vamos combinar aqui que isso é um problema bem sério, não é? Porque a gente não tem nem domínio próprio. Homens que não dominam nem o que vem. Pais que não dominam nem seus próprios filhos. Pessoas que não dominam nem a sua própria casa. Seres humanos que não conseguem dominar um cachorro. E a forma de domínio que entra na mente do ser humano hoje, que é a definição que nós temos desse mundo de liderança, é o quê? Violência. Então vamos lá pegar o cachorro e bater nele, e aí então ele vai responder. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que no dia do Senhor, no dia da vinda do Senhor, a terra se encherá de sua glória. Sabe que se cheia a terra da glória de Deus? A glória de Deus não está em templos feitos por mãos de homens, ela está em cada um dos seus discípulos. A terra vai estar cheia de discípulos à imagem e semelhança de Deus. Amém? Segunda coisa, Isaías capítulo 11 diz que no dia da intervenção de Deus, a criança brincará com a serpente, colocará a mão no ninho da cobra e ela não lhe causará mal algum. O leão não mais comerá carne, mas se alimentará de palha. O boi e o leão passarão juntos. Uau! O que é isso?
é as coisas sendo colocadas novamente no seu devido lugar. Portanto, o casamento tem um propósito bem simples, cara. O teu casamento existe para que a tua família, para que você e a sua esposa façam discípulos. Influencie as pessoas a respeito de Deus. Ensine as pessoas a temerem a Deus. Mas se isso já não fosse um desafio tão grande, que comece pelos teus filhos. Josué dizia: olha, vocês estão servindo a falsos deuses, mas eu não sei, eu e minha casa serviremos a Deus. O que vocês fazem com a vida de vocês não é problema meu, mas o que eu faço com a minha casa é, eu e minha casa serviremos a Deus. Sabe, se você fizer do seu casamento um fim para assistir Netflix, eu sei que eu estou brincando, e você entende a brincadeira que eu estou fazendo. Sabe o que vai acontecer com o teu casamento? Ele vai cansar. Você vai se esgotar. Ah, vou viajar o mundo. Acredite em mim, isso cansa. Se você não entender que o teu casamento foi estabelecido por Deus para algo muito maior do que Ele mesmo, e não dedicar o seu casamento, não dedicar o seu relacionamento amoroso, desde já o seu namoro. Quantos aqui estão namorando? Pô, essa geração precisa encalhar, pelo amor de Deus, velho. Se você não entender que o seu namoro não é para ficar dando bitoca, não que você não possa dar bitoca, pelo amor de Deus, beija muito. Só toma cuidado com os beijos. Mas beija, vai para o cinema, curte. Mas se você não entender que a finalidade não é dar um pega na tua namorada, se você não entender que teu noivado não tem como finalidade ele mesmo, você de todos é dos mais miseráveis homens. Se você não entender que teu casamento não foi criado e gerado para a tua própria felicidade, bel prazer e alegria própria, você é de todos os mais miseráveis homens. Eu sinto saudade talvez de um tempo que nunca existiu. Mas eu sinto saudade de um tempo que talvez nunca tenha existido, onde de fato, marido e mulher, filhos, serviam a Deus, e não a si próprios. Eu sinto saudade de um tempo que nunca existiu, onde o pai ensinava o filho a amar a Deus, onde a mãe ensinava o filho a ser temente a Deus. O retrato disso tudo é a nossa sociedade, vazia da glória de Deus, vazia de manifestações do céu, na política, na mídia, em qualquer lugar. E não somente isso, totalmente desgovernada, descontrolada, o homem perdeu domínio sobre aquilo que ele deveria ter domínio. Deus te criou para ter domínio, a começar por você mesmo. Dominar a tua língua, parar de fofocar, homem fofoqueiro. No passado diziam que as mulheres eram fofoqueiras, mas hoje eu tenho me surpreendido como tem homem fofoqueiro, gente. Sabe, controlar a tua língua, controlar os teus pensamentos, controlar os teus sentimentos, a começar por você mesmo, a continuar pela tua casa, a exercer liderança sobre a tua casa. Teu filho de 8 anos, 9 anos, 10 anos, acredite em mim, ele ainda não tem competência mental para definir a sua própria vida. Você é responsável pelo seu filho. E aquilo que você faz ou deixa de fazer pode impactar profundamente em toda a história dele. Por isso, desperdiçar casamento, desperdiçar namoro, desperdiçar noivado, desperdiçar relacionamento amoroso,
desperdiçar famílias, é quando nós nos esquecemos que nós fomos criados para a glória de Deus. Posso ouvir um amém para isso? Eu e você fomos criados para impactarmos o mundo. Eu e você fomos criados para dominar a política. Cara, essa safadeza da política não pode continuar. Mas sabe o que acontece? Você está tão preocupado, não é? Como nos dias de Ló, de Noé. Tão preocupado em casar, em beber, em comer, em plantar, em trabalhar, em acumular. Enquanto o mundo está lançado à sua própria sorte. Enquanto a palavra mesmo diz que a natureza geme com dores de parto pela manifestação dos filhos de Deus, dizendo: ei, vocês não entenderam? Vocês não entenderam que vocês não foram feitos para gastarem o mundo? Vocês não entenderam que vocês não foram feitos para desperdiçar a vida de vocês? Vocês foram feitos para um propósito muito maior do que vocês mesmos. E a esperança desse mundo está em Cristo que habita em cada um de vocês. Acorda, desperta, pare de viver para si mesmo e entenda que você foi criado por um propósito muito maior do que você mesmo. Amém? Feche teus olhos, baixe tua cabeça. Quero te convidar a avaliar por um segundo como você tem vivido os seus dias. Será que você tem vivido como as pessoas viviam nos dias de Noé? Será que você tem vivido como as pessoas viviam no dia de Ló? Será que você está tão distraído com as coisas dessa vida que você esqueceu-se que você não foi feito para essa vida? Será que você está tão distraído com o seu casamento e você não entendeu que o seu casamento Deus te deu como um presente, como um dom para algo muito maior do que Ele mesmo? Será que você está tão distraído com o seu namoro e não entendeu que essa princesa, esse príncipe que Deus te deu, é para agregar a você valor, para te auxiliar, para te corresponder, para que o propósito de Deus seja realizado, seja feito na sua vida? Oh Deus, venha sobre nós. Espírito Santo de Deus, produz em nós constrangimento, produz em nós arrependimento, produz em nós, ó Pai, alinhamento com as coisas eternas. Espírito Santo de Deus, eleva a nossa visão, faz-nos entender que aquilo que temos e possuímos, o Senhor há de prestar conta de cada uma dessas coisas, seja casamento, seja filho, seja bem, seja dinheiro, seja influência. Espírito Santo, faz-nos compreender que nós não fomos feitos para nós mesmos, mas fomos feitos para a sua glória, fomos feitos para o seu louvor, fomos feitos para que o seu propósito em nós e através de nós seja completado, seja cumprido. Ó Deus, eleva a nossa visão, leva-nos a um nível mais alto de entendimento. Desperta aqueles casais que estão dormindo. Desperta aqueles solteiros que vivem para namorar como se namorar fosse tudo. Faz-nos entender, para que não vivamos de maneira miserável e sejamos surpreendidos pelo fogo que caiu do céu como nos dias de Ló, ou pela água que caiu do céu como nos dias de Noé. Que nós sejamos como Noé e Ló, que estavam dedicados, tementes a Ti, vivendo uma vida de amor e serviço a Ti. Faça isso no nosso meio. Ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Eu quero fazer um desafio, na verdade, para você. Se nós queremos ter resultados diferentes nas próximas gerações, nós precisamos ter atitudes diferentes nessa geração.
Qual é a herança que nós vamos deixar para os nossos filhos? Você nunca pensou nisso? Será que a única herança que você vai deixar para o seu filho é que você jogava muito bem FIFA? Será que a única herança que você vai deixar para as próximas gerações é que você tinha todos os looks e se maquiava como ninguém? Nós precisamos deixar algo de valor. Deus nos fez para um propósito, e nós vamos passar. Não desperdice aquilo que Deus tem te confiado. Não desperdice o dinheiro que Deus tem te confiado. Não desperdice a influência que Ele tem te confiado. Não desperdice a família que Ele tem te confiado. Aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado. Você tem recebido de Deus graça como eu. E eu quero ser encontrado fiel, multiplicando tudo aquilo que Ele me confiou, multiplicando tudo aquilo que Ele me deu. Quando eu encontrar Jesus face a face, um dia eu vou encontrar, eu quero dizer para Ele: está aqui, o Josh e o Zay, os filhos que você me confiou, eu ensinei a eles o caminho que eles deveriam andar. Quando eu encontrar Jesus face a face, eu quero olhar para Ele e dizer: está aqui o extrato do meu banco, está aqui a evidência do quanto eu dediquei tudo aquilo que você havia me dado para a tua glória. Sabe, eu e você fomos criados para coisas maiores do que nós. Eu quero fazer um desafio para você hoje. O desafio é dedicar a sua vida conjugal, a sua família, talvez hoje, ou talvez a sua futura família. Você ainda nem conhece quem você vai casar, mas sabe, dizer para Deus: Deus, eu quero dedicar minha casa a Ti, eu quero dedicar a minha futura família a Ti, eu quero ser como Josué, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu quero ser como Noé, eu quero ser um homem valente que não se esqueceu do propósito. Eu quero ser como Ló, que guardou o coração no meio de uma era perversa. Se você quer aceitar esse desafio, quer dedicar a sua vida, a vida da sua família, aquilo que você tiver, para cumprimento do propósito de Deus, eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. Deus quer levantar nesses últimos dias. Jesus está vindo, o tempo se abrevia. Ele quer levantar um exército de pessoas que o amam, de pessoas que reconhecem que nada nós fizemos para receber o que temos, que tudo foi graça, e que, sendo um presente, um dia eu e você prestaremos contas de cada centavo que nós gastamos inutilmente, de cada segundo que nós gastamos inutilmente, de cada palavra que nós lançamos para não edificar alguém. Eu e você prestaremos conta de tudo aquilo que nós recebemos. Por isso, viva a vida que você tem com temor. Viva aquilo que você recebeu de Deus com temor. Porque você não recebeu para gastar para si próprio. Você recebeu para algo muito maior. E como nas parábolas dos talentos, se Deus chegar e ver você fiel, que multiplicou o que você tinha, empregou pessoas e não ficou armazenando coisas no seu celeiro, ajudou o pobre, lembrou da viúva, lembrou do órfão, lembrou do prisioneiro, lembrou daquele que não tem vestimenta, lembrou do teu vizinho, ou ainda mais básico, lembrou da tua esposa, lembrou dos teus filhos, amou a eles, serviu a eles, ensinou a eles a temerem e amarem a Deus. Você vai ouvir da boca de Deus: servo bom e fiel, servo bom e fiel. E eu e você receberemos uma herança muito maior do que tudo aquilo que nós poderíamos ter tido nessa vida. De olhos fechados, quero te convidar a levantar suas duas mãos aos céus. Senhor, nós dedicamos nossa vida a Ti.
nós dedicamos a nossa família a Ti. Queremos, ó Pai, Te entregar uma oferta agradável, uma oferta dos nossos dias, uma oferta do nosso culto a Ti, do nosso trabalho, uma oferta da nossa família. Dedicamos, ó Pai, o nosso casamento para a Tua glória. Dedicamos os nossos filhos para a Tua glória. Dedicamos as famílias que nem temos ainda para a Sua glória. Ó Espírito Santo de Deus, desperta o nosso coração, faz-nos enxergar como Tu enxergas. Liberta-nos, ó Pai, da prisão das trevas que nos cercam, para que possamos entender o mistério que existe e vivamos para o Teu louvor, para a Tua glória. Seja exaltado no nosso meio.